discutiu esse esquema, né? Ei, Lucão. Bom dia, bom dia. Peguei só uma gravadora. Não, não. Eu estava aguardando só. Ah, beleza. Essa mesa ali da campo de alcance fica melhor, né? Enganação, né, Botinho? É um estímulo para que você siga adiante. Não recuar. É, sim. Só
quem está experimentando que sabe. Remédio. Dor, vamos lá. Farmacêutico, hospital. Nossa. Som, estão ouvindo aí, né? Só acho que está meio alto, né? Som. Melhor, né? Bom dia. Tudo bem? E aí, tá tendo fome? Pode não. Aí eu pensei em ligar no meu programa para ela. Não sei se vai dar. Deus deixa fazer hora essa. Deixa. Bom, não, mas deve ser. Aproveitar que tem azul ali. Pessoal, bom dia. O meu relógio aqui no computador, 9h30 ponto. Quero orar com vocês para a gente começar o encontro. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de nos encontrarmos com o teu povo, com teus filhos, de modo especial com líderes de economias, futuros líderes de economias. Nos abençoe nesse tempo de conversa. Direcione para que seja algo produtivo, que seja edificante para as nossas vidas, e realmente contribua para que cada vez mais possamos crescer nesse ministério, nos aperfeiçoar e oferecer o melhor para o Senhor e para a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu deixei muito baixo. Se deixar um som mais agradável, eu deixei muito baixo. Tá melhor assim? Sim. Ok? Então tá bom. Se quiser, eu deixo mais alto. No fundo aí, principalmente por causa do ar-condicionado. Vinícius, deixa eu combinar um negócio com você também, você que está aí no fundo. Eu deixei o controle desse ar-condicionado em cima dessa mesa,
Porque chega uma hora, eu acho que ele dá uma cansada, ele começa com um barulho tão intenso aí atrás, se estiver incomodando, fica à vontade, desligue, depois você liga de novo. Eu fiz isso semana passada, porque realmente tem uma hora que ele fica um barulho um pouco, cansa rápido, é pós-Covid, tá? Então, sintoma pós-Covid do ar-condicionado. Vamos lá. Hoje eu vou caminhar com vocês aqui. A minha parte ficou para a gente conversar de uma maneira muito prática sobre as coinonias, sobre o andamento, sobre o dia a dia. Tem algumas coisas que a gente vai relembrar juntos aqui. Quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar, questionar, discordar, contribuir com a sua própria experiência também. Eu acho que esse é o objetivo desse tempo aqui, tá? Então, não se intimide, levante a mão aí para eu perceber e você traz sua contribuição, tá bom? A primeira parte aqui, mais que já saibam, vale a pena a gente reforçar, relembrar qual é a nossa missão como igreja, depois a missão também desse ministério que trabalha com coinonias e depois também a missão dos líderes, dos facilitadores de coinonia, tá? Qual que é a missão da igreja e onde que entra a coinonia nesse esquema aqui, tá? É servir e honrar a Deus na sua dependência, proclamar ao mundo sua verdade, integrar em sua família os que creem, reproduzir neles o caráter de Jesus Cristo e equipá-los para o seu serviço. Ou seja, o ministério com coinonias, o ministério de grupos pequenos, ele tem um papel extremamente importante nesse ponto da missão da igreja. Então, ou seja, a gente trabalha de uma maneira muito prática nesse processo de integrar as pessoas no corpo mesmo. É muito comum, por vezes, as pessoas chegarem na igreja, alguns passam um ano e meio, 2 anos, sem serem percebidos. Tá? Alguns porque assim querem, outros não, até tentam, mas ficam ali esperando, mas nem sempre eles conseguem se integrar nesse ambiente maior, culto. Tá? Mesmo quando a gente pensa em escola bíblica, às vezes você tem algumas oportunidades que são salas, são menores, você tem um intervalo, mas muitos chegam somente lá em cima. Então, esse ministério tem um papel fundamental nesse processo de contribuir para a integração na família, no corpo de Cristo, nesse ambiente igreja. E não só nisso, mas não está nem destacado, mas quando a gente... Opa, vocês nem estão vendo, ninguém me fala, gente. Vocês não são bons cooperadores, tá vendo? Vou deixar eu conduzir o slide sem colocar ali. Apesar de não estar em destaque aqui, mas quando a gente pensa em reproduzir neles o caráter de Cristo, as coinonias têm uma função que é diferente do culto. No culto, cada um ouve, cada família, seu núcleo mesmo, ouve a mensagem e sai com essa tarefa de colocar em prática, de um cobrar o outro, de um auxiliar o outro. Agora, nesse ambiente coinonia, esse reproduzir neles o caráter de Cristo, existe uma possibilidade muito mais efetiva também, porque é um convívio mais próximo, há um convívio na hora do lanche, há um convívio antes, enquanto o pessoal está chegando, de conversa, de troca, nesse relacionamento tem que esse reproduzir o caráter de Cristo. E vamos pensar lá a ideia de Provérbios, né, do ferro que afia o ferro, não só na amizade, mas aqui no relacionamento de irmãos, ele vai acontecer. Então essa reprodução do caráter de Cristo, ele vai acontecer, porque você vê o outro como que ele está falando com o filho, você se espelha nele, você vê como que o outro trata a esposa, você ouve a experiência dos mais velhos, dependendo da economia que você está. Então isso acontece de uma maneira mais intensa. E essa ideia de equipá-los para o serviço, é um ambiente que a gente acaba tendo essas oportunidades. Pelo menos a nossa experiência como coinonia, a gente experimentou muito disso, de ter outras pessoas se envolvendo com o ensino, de ter outras pessoas tendo que aprender a lidar com criança, de ter que exercer o dom de servir uma mesa, de limpar uma casa depois, de deixar as coisas em ordem. Então, essa ideia de equipar para o serviço, como coinonia, é uma excelente oportunidade também. Agora, qual é a missão desse ministério? Vamos lembrar aqui também: estimular a vivência das famílias da igreja fonte em grupos pequenos de comunhão que visam comunhão, aprendizado, serviço e alcance dos não cristãos. Então está aí o casa presente e de certa forma cada um de vocês, que já está liderando, cada um de vocês que está nesse projeto de se preparando para se envolver e liderar ou abrir a sua casa, tem que ter isso aqui em mente. É o nosso objetivo.
Assim como quando a gente pensa nas várias áreas do ministério da igreja, a gente olha para a missão da igreja, para a gente entender como que nós, como Koinonia, podemos cooperar para essa missão da igreja. Agora eu preciso ter isso aqui em mente também, para que eu caminhe na mesma direção. Então, por mais que tenham várias Koinonias, com perfis diferentes, com alguns objetivos por vezes diferentes, mas isso aqui tem que ser comum. Tem que estar presente em todos os grupos pequenos, independente das suas características particulares. Tá? Então, o Lucas falou um pouquinho disso aqui semana passada, ele reforçou esse acróstico da comunhão, aprendizado, serviço e alcance. Então, naturalmente, o grupo que é evangelístico, ele tem essa ênfase no alcance muito mais intensa. Tá? Mas o grupo que não tem a ênfase ou a prioridade ali, vamos colocar assim, a formação dela não foi com esse objetivo inicial, ela não pode perder isso de foco. Tá? Tem que estar sempre aberta e também trabalhando para que haja esse alcance. E aí, qual é a missão dos coordenadores das Koinonias? Sugestão e produção de material de estudo. Então ele vai coordenar isso aqui, a formação de novos grupos, treinamento para líderes, solução de problemas, multiplicação de grupos existentes, ou seja, além dos líderes de Koinonias, depois você vai perceber, o Lucas, acho que é o Lucas que dá aula semana que vem, não lembro aqui agora, é o Lucas, né? Ele vai reforçar um pouquinho essa proposta da missão dos coordenadores aqui também, e vai mostrar esse organograma. Além dos líderes de Koinonia, existe um grupo que coordena todo esse projeto. Tem vários deles aqui presentes, mas o Lucas vai apresentá-los semana que vem, que é essa a função deles. Tá? Além do líder ter essa autonomia para desenvolver, produzir material, escolher, em um momento de necessidade, podem contar com o apoio dessa coordenação para sugestão. Escuta, que tipo de material as outras Koinonias estão usando, que tipo de material nós podemos usar no nosso grupo. Então, eles têm essa responsabilidade, tá? Mesmo de formar, de treinar, eventualmente apresentar soluções. As Koinonias surgem problemas conforme elas vão funcionando e vocês vão lidar com isso, e se já não tem lidado. Tá? E a própria multiplicação. Como se dá um processo de multiplicação de Koinonia? Isso é um desafio enorme. Tá? Porque aqui como igreja nós já tivemos experiências, na nossa Koinonia mesmo em casa, já tivemos a experiência de multiplicar e de repente um grupo deu certo e o outro vingou. E já tivemos a experiência de multiplicar e os dois darem certo e talvez já os dois estarem no processo de multiplicar novamente. Então, como fazer isso? Né? De alguma maneira esses coordenadores podem ajudar e dar algumas dicas, direcioná-los nesse processo para que não seja, vamos lá, talvez traumático ou menos sofrível para algumas pessoas. Mas sempre que há esse processo de multiplicar, e eu gosto de usar essa ideia, muito mais do que dividir a Koinonia, né? Quando você fala divisão, aparece uma ideia muito negativa, porque estamos causando uma divisão aqui. Não, não é uma divisão. A gente está multiplicando, né? A gente está formando novos grupos por uma necessidade, e faz parte aqui do projeto também. Tá? Então, essa é a missão dos coordenadores de Koinonia. Até aqui, alguma pergunta? Então vamos seguindo. Lembrando aqui alguns números atuais, tá? Eu lembro que o Lucas mencionou um pouquinho disso aqui semana passada também. Atualmente nós temos 53 grupos nos lares, eu sei até que foi fruto de uma pergunta que foi feita aqui, tá? Cerca de 800 pessoas envolvidas nesses grupos, e esses grupos envolvem grupos que já são mais... já caminham há algum tempo a mais, grupos novos, inclusive alguns grupos que têm como objetivo alcance. Desses grupos, 7 Koinonias de adultos, 9 Koinonias com filhos acima de 13 anos, então praticamente com filhos adolescentes, 5 Koinonias com filhos entre 5 e 12 anos, e 5 Koinonias com filhos de 0 a 5 anos. 3 Koinonias de grupos pós-evangelísticos. Por que a gente traz essa informação? É interessante você saber. Eventualmente alguém te procura, te pede uma indicação de uma Koinonia, você fala, puxa, não tenho ideia de onde, se tem, se não tem. Então, olha, isso aqui é um pouquinho do que existe, tem mais alguns slides aqui com outros perfis, outras características de Koinonias também. Obviamente, conforme o tempo vai passando, esses perfis vão mudando. Quando eu comecei a minha Koinonia, era uma Koinonia com crianças de praticamente 0 a 5 anos e meio, 6 anos. A minha filha era mais velha ainda, então tinha 4 anos e meio.
Hoje já é totalmente diferente, é um grupo que pega crianças de 10 até 17 anos. Então você tem uma diversidade, esse perfil naturalmente vai mudando, espera-se que sim, nesse processo de amadurecimento e de mudança. Oi, Edu. Essa informação tem no site? Se não tem, eu não tenho essa informação para te passar. Se não tem, a gente pode disponibilizar e eu acho que é até interessante isso aqui ser enviado para os líderes de koinonia. O material vai ficar disponível no site, tá, Edu? Se não estiver na área do Ministério de Koinonias, no mínimo vai ter lá na área da Escola Bíblica o curso gravado e o material disponível, porque outras igrejas eventualmente até entram em contato querendo material para treinar, para ensinar. Então vai estar disponível sim, em um ou outro local vai estar disponível. Eu não falo ali que se a gente for perguntado, eu tenho um filho, Sim. então eu sou um amigo recém-convertido, em qual koinonia que eu vou? Sim. Então é isso, se estiver disponível, legal. É interessante, Manda sim. no WhatsApp. Isso aí pode perguntar também Os coordenadores. Sim, sim. Cada grupo pequeno tem um coordenador que é responsável por esse grupo. Então, esses 53 grupos, eles são divididos entre esses coordenadores para eles fazerem essa supervisão. Então, na dúvida, pode escrever ou manda uma mensagem para o Lucas Fonseca que ele vai passar as informações para vocês aí também. Além desses grupos com esses perfis aqui, nós temos 5 koinonias, ou seja, nessa grande Campinas, a região ao redor, né, de Campinas, 9 koinonias de jovens casais, aqui é o perfil casais sem filhos, 2 koinonias da melhor idade. O Valtinho está rindo porque ele falou que isso aqui é enganação. A gente estava conversando antes da aula aqui, né? Esse negócio de melhor idade é só para a gente passar um pouquinho mais tranquilo, caminhando na mesma direção, né? Tem 2 koinonias específicas de mulheres e 3 koinonias de jovens profissionais. Tá? Algumas dessas koinonias funcionam em horários alternativos. Tá? Eu sei que uma dessas koinonias da melhor idade funciona no período da tarde, porque é uma turma que não gosta de dirigir muito à noite, é um horário mais tranquilo para eles, então tem essa liberdade também, essa possibilidade. Tá? Então esse aqui basicamente é o perfil das koinonias que nós temos funcionando hoje. Tá? E aí eu quero entrar com vocês na parte prática. A gente vai conversar um pouquinho aqui com o que o Ministério está chamando dos 8 P's das koinonias. Obviamente tem muito mais informação do que esses 8 P's aqui, que a gente pode trocar essas informações e não vamos esgotar o assunto aqui. Então, uma vez que vocês estão participando, é interessante vocês perceberem outros que estão aqui. Às vezes a gente vai numa caminhada muito solitária como líder de koinonia também. Então você identificar e perceber, tem coordenadores e tem outros com quem eu posso trocar ideia e aprender junto. Tá? Então esses 8 P's basicamente vão ser propósito, projeto, público, o processo, planejamento, a prática, problema e papéis. Tá? Então eu vou conversar com vocês um pouquinho de cada um e aqui que eu quero que realmente você fique bem à vontade para perguntar e pedir qualquer esclarecimento. Tá? Primeiro, qual é o propósito das koinonias? Por que elas existem? Além daquilo que já foi falado aqui, vou só relembrar. Existe para pastoreio, cuidado e amparo. Existe por causa da possibilidade, da pessoalidade de ser alguma coisa muito mais próxima. Existe para que haja o crescimento na fé. Como que é esse negócio de pastoreio? Poxa, mas a igreja não tem 8 pastores? Por que é responsabilidade dos líderes de koinonia esse negócio de pastoreio? Escuta, pastorear é para todos, nós temos a oportunidade de exercer, dentro de algumas limitações, esse pastoreio, esse cuidado um com o outro. E como líder de koinonia, você vai praticamente ser o pastor daquele grupo pequeno. Você não é simplesmente um coordenador daquele grupo. Por vezes você está envolvido ensinando, estimulando a oração, perguntar se está tudo bem ao longo da semana, identificar se há alguma necessidade, se necessário fazer contato com a gente, muitas vezes vai enfrentar e encarar o desafio de aconselhamento, de exortação. Percebe que é uma tarefa não só dos pastores contratados, mas é uma oportunidade de pastoreio como igreja. Assim como o ministério de aconselhamento não é só uma prerrogativa, uma responsabilidade pastoral de contratados, é para todos nós. Então essa ideia de pastoreio, e eu diria que é um privilégio que cada líder de koinonia tem, que talvez muitos pastores não vão ter esse contato que vocês têm. Porque a gente está olhando um grupo maior
E dentro desse grupo maior, a gente tem a oportunidade de pastorear também aqueles que estão sob a nossa liderança de uma maneira mais direta, aqueles que estão debaixo da nossa coinonia também, aqueles que estão no nosso relacionamento próximo, mas tem pessoas aqui na igreja que... É ilusão eu falar, eu sei o nome de todos, não sabemos, é ilusão você achar que Fernando sabe, não sabemos. Então, nesse processo de pastorear uma igreja nesse tamanho, mesmo se fosse pequena, vocês têm uma responsabilidade enorme, ou terão uma responsabilidade enorme que envolve esse pastoreio, que vai além de ensinar. É além de você chegar lá, gente, vamos lá, vamos começar a nossa coinonia, vamos ter nosso tempo de oração, agora as crianças vão para tal lugar, coinonia que tem criança, ou vamos partir para o nosso estudo. Muito mais do que isso. E aí é um exercício que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo conforme a gente vai caminhando. Tem coisa que a pessoa que está participando da sua coinonia, ela não fala explicitamente para você. Mas como um bom líder, ou um líder que está pastoreando o seu grupo e preocupado com o seu grupo, você vai observar a comunicação não verbal. Se a pessoa está chegando atrasada todo dia, se chega agitado demais, se chega e nem olha para a esposa direito, ou chega já puxando o filho, são indicadores. Eventualmente isso acontece, toda a família acontece. Mas se você percebe que é algo regular, puxa, a pessoa não está indo na coinonia, 3 semanas que não aparece, e você não está nem aí, percebe? São indicadores que, como líder, é privilégio de você pastorear. Então você vai observar essas questões, e não só observar, mas espera-se que hajamos nesse processo de pastorear, de auxiliar, de alcançar. Então faz parte da nossa responsabilidade aqui. E eu diria até que a gente vai além desse grupo, né, pegando que o Edu falou, né, eventualmente alguém pode perguntar que coinonia que eu posso participar, que coinonia que você me indica. Às vezes nós vamos ter que quebrar aquela barreira de, puxa, minha coinonia não cabe mais ninguém. Escuta, você viu que está chegando alguém na igreja. Por que não você ir lá e falar, escuta, o que você acha? A minha coinonia funciona assim, 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 assim. Quer ir lá conhecer? Não tenha medo da sua coinonia crescer. Tem gente que tem medo, a gente vai chegar um pouquinho nesse aspecto, tá? Tem medo de crescer porque se crescer eu vou dividir. Lembra, não vai dividir. Pensa na ideia de multiplicar e a bênção que isso é. Na nossa coinonia a gente conversava algumas vezes sobre isso, em casa mesmo. Fala, gente, não é tão gostoso a gente participar de uma coinonia? Por que a gente segurar isso só pra gente? Então, isso é pastoreio também, do seu grupo presente e daqueles que estão chegando. Nesse quesito pessoalidade, é a oportunidade de você estar próximo de outros. Ali você realmente vai criar vínculos. Para quem já tem amigos, está aqui há anos, beleza, tranquilo. Mas às vezes a gente sabe que é tão difícil, né? Quando você chega numa igreja e você não conhece muita gente, uma igreja desse posto, vou me aproximar de quem, os grupos já estão tudo ali conversando, e a pessoa chega e, né, às vezes até dá uma paradinha assim, mas ninguém nem olha assim. Graças a Deus tem uns abençoados que têm esse olhar atento, né? Além do ministério acolher. Na coinonia você tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento de uma maneira que nesse grupo maior você não tem. Que nesse grupo, ambiente de escola bíblica, você também não tem. Você desenvolve um certo nível de pessoalidade aqui. E numa coinonia é diferente daquilo que você desenvolve em um discipulado, mas a coinonia permite muito isso. Dos filhos criarem vínculo. Talvez a turma que cresceu aqui na igreja lembraria até do tempo que participava de coinonia e falava, puxa, tem amigos que começaram ali, as amizades que duram talvez até hoje, né? E eu sei de alguns que são assim. Bênção de Deus, por que não compartilhar e abrir essa bênção para outros? E está aqui o crescimento na fé. Você vai estudar a Bíblia junto, vão surgir perguntas, você não tenha medo de eu não sei a resposta, ninguém sabe a resposta para tudo. Deixa o pessoal perguntar, conversa sobre o assunto, dá oportunidade para discutir o assunto, traz a coisa de uma maneira prática. A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre essa questão, tá? Mas é uma oportunidade para que seja um estudo mais direcionado também. Então, os grupos específicos acabam direcionando criação de filhos, casais recém-casados, a melhor idade, assuntos peculiares, e não ficam só nisso, tá? Abrem mais o leque. Então, esse é o propósito, ou são alguns dos propósitos principais de uma coinonia existir.
não é a proposta de, eu vou juntar aqui os meus amigos para a gente ficar cada vez mais amigos e pronto. A amizade está junto. Mas se começa com esse propósito, eu diria para você, está começando errado. Está começando errado. Tem tudo para dar problema lá na frente. Ou, no mínimo, para viver um grupo extremamente fechado. Tá? Então, cuidado com isso de ter em mente sempre o propósito. Tá? Observa aqui o que a gente percebe lá na igreja primitiva, né? O texto clássico. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A gente vê alguns elementos presentes aqui em termos de propósito, daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, em um grupo pequeno. Aqui é uma pequena igreja começando. Um grupo no lar. Várias pessoas se encontrando. Começou com oportunidades. E está aí a comunhão, o convívio, o relacionamento, a oportunidade de ensino, a prática da oração. Vocês lembram-se de outros versículos que vão estar presentes, mostrando como acontecia. Coração aberto, propósitos em mente, Deus ia trabalhando nas diversas áreas em cada grupo. Até mesmo nessa de trazendo pessoas que poderiam ser evangelizadas, alcançadas. Fruto de quê? Não só da fala. Aí vocês têm que lembrar de que aqui também? A sua coinonia ela vai ser o quê? Lembra que você tem vizinho, se você mora em casa, você tem vizinho em cima, embaixo, se é um apartamento. Eles iam caindo na simpatia do povo. Cuidado para a sua coinonia não ser antipatia ou problema na sua vizinhança. É bobeira? Parece, mas não é. Não é. É detalhe pequeno, né? Que a gente às vezes passa desapercebido. Não, releva. A gente tem que estar atento para isso. Tá? Porque ao invés de as pessoas quererem conhecer, se aproximar, eles podem falar, se já tem barreira com crente, né? Não quero saber de crente de igreja. Então, lembra disso também. Tá? Faz parte do alcance. Próximo P, projeto. Falei no início aqui, mas vale a pena só repetir. Faz parte da visão da igreja, já mencionamos. Faz parte da visão do ministério, já mencionamos. E faz parte da missão do ministério. Então, ou seja, coinonias, grupos pequenos, está no DNA da igreja. Para quem conhece a história, se você não conheceu, vale a pena, por curiosidade, sentar com alguém que conhece, bater um papo. Está no DNA. A igreja começou como uma coinonia, com um grupo pequeno de estudo bíblico nas casas, e depois começou a chegar gente, ou seja, foi caindo na simpatia do povo, tá? Por aquilo que estavam fazendo, orando, convivendo, ensinando as escrituras com seriedade. As pessoas foram chegando, e a gente sabe, sem dúvida alguma, graça de Deus a gente chegou onde está. É graça de Deus a sua coinonia poder alcançar mais e mais pessoas. Tá? Então faz parte desse projeto da igreja, está no nosso DNA isso aqui. Próximo P, público. Tá? Pergunta crucial, quando você for iniciar o seu grupo, quem será o meu público-alvo? Qual é o grupo inicialmente que eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar? Qual é o grupo que eu vou formar aqui na minha casa, ou com quem eu vou, a quem eu vou liderar? Já mencionamos isso aqui, os perfis lá, nos inícios dos slides aqui. Mas é uma pergunta que você precisa definir. Semana passada alguém estava aqui, fez um comentário, eu não vou lembrar quem foi. Isso é importante você ter claro em mente o seu público-alvo. Só para você ter isso aqui no seu campo de visão. Lembra, o público-alvo não pode ser fechado demais, excludente. Eu preciso estar aberto para aceitar pessoas que não são desse perfil. É uma pessoa que não tem filhos e que é mais velha, mas que quer conhecer a minha coinonia. Por que não? Tá? E ter um público-alvo não é problema. Observe que Paulo, quando foi chamado, ele tinha um público-alvo. Deus tinha um projeto para a vida de Paulo. Você vai alcançar o público, você vai atrás desse aqui. Mas nem por isso ele deixava de alcançar outros. Tá? Então nós podemos ter um público-alvo definido, não é problema. Tá? É chegar, Lucas, eu estou começando um grupo na minha casa, eu gostaria de começar com jovens casais. Não, eu estou querendo começar um grupo com jovens que já se formaram, já estão trabalhando,
e estão fazendo mestrado, doutorado, enfim. O Lucas vai orientar, não, conversa com o Lucas, conversa com o Wagner, meu pai, que ele está liderando esse grupo, mas é uma coinonia. Enfim, você pode ter em mente, não tem problema. Tá, mas nós precisamos estar abertos. Como coinonia, nós passamos por essa experiência. Nós já tivemos, nossa coinonia era uma coinonia basicamente de casais no início, com filhos pequenos. E tinha uma jovem solteira que a gente conhecia, e a gente percebeu que ela estava totalmente sem amigos na igreja. A gente falou, escuta, você quer ir na nossa coinonia? O perfil é assim, assim, assim. Se você ficar à vontade, será bem-vinda, fique à vontade para ir lá conhecer e depois você avaliar, não quero. Tivemos. Nós já tivemos pessoas de perfis diferentes. Vocês estão abertos para isso, estão atentos para isso? Fala, Fonseca. Às vezes o público-alvo também não é necessariamente o perfil, mas a proximidade Sim. de Localização. Né? Exatamente. O grupo em Vinhedo. O pessoal maravilha, aí vai ser diferente, né? Idade, situação de vida, mas proximidade, né? O que é muito enriquecedor quando você tem um grupo, né, que tem o mais velho, você tem o mais novo, você tem o adolescente, enriquece. Né? A gente entende que essas questões muito mais próximas nessa identidade facilita, né? Você direciona o estudo, as crianças desenvolvem amizade, mas não pode ser fechado. Isso aqui é importante sempre ter em mente. Convide sem medo. Fala, olha, o grupo que participa é assim. Você quer ir lá conhecer? Você quer conhecer um grupo diferente desse? Te acompanho, te indico, tá? Mas o público-alvo só é importante isso, não pode ser excludente jamais. Tá? Então é um grupo de não cristãos, é para alcance, não, é um grupo com cristãos, não, é um grupo com novos na fé, com filhos, sem filhos, jovens casais, jovens profissionais ou não. Tá? Considere isso, tenha isso em mente. Mencionei isso aqui, atente para não limitar. E aí eu coloquei aqui, é necessário que você como líder tenha essa sensibilidade. Tem líder que talvez falta um pouquinho, eu acho que esse grupo não é para você. Deixa a pessoa conhecer. Às vezes tem medo de estragar a coinonia. Não é. Tá? Convida sem medo. Tá? Deixa a pessoa conhecer, estimule para que ela conheça. E aí são vocês líderes que precisam ter essa sensibilidade. Algum de vocês já teve alguma experiência semelhante, além da que foi compartilhada semana passada? Alguma experiência que de repente não deu certo, foi frustrante? Ninguém? Ok. Outro exemplo simples de diferença, tá? De repente a sua coinonia é de casais com filhos, e você percebe que todos os casais têm uma família relativamente estável. E aí você percebe uma mãe que é divorciada e que tem um filho na idade do seu. E aí? Você não vai convidar porque ela não vai ter o marido acompanhando? Você não vai convidá-lo porque ele tem a esposa acompanhando? Escuta, não tem. Aí você vai chegar para o Lucas e falar, escuta, eu acho que tinha que ter um grupo só para divorciados. Já teve. Isso é um problema? Não necessariamente, mas se tem, porque ele não conseguiu se encaixar em lugar nenhum, que não o acolheu, isso para mim é um problema. Não sei se para você é, mas é um indicador de que alguma coisa não está muito bem. Agora, se ele identificou, alguém identificou o ministério, puxa, é um ministério importante que a gente precisa, vale a pena ter um grupo assim como tem os outros perfis, beleza, vai adiante. É um belo projeto, que Deus abençoe. Mas como líderes, você precisa ter essa sensibilidade. Cuidado com o que fala, observar os comentários do grupo. Eventualmente você vai preparar o grupo para receber. Gente, nós convidamos uma pessoa tal, dá atenção, conversa. Essa é a função do líder de coinonia também. Preparar para aquilo que vai acontecer ali no grupo. Tá? Vamos lá, até aqui perguntas. Próximo P aqui, tá? É o que está chamando de 3 M's. A montagem, manutenção e a multiplicação. Como que funciona o montar, o iniciar um grupo? Olha lá, alguém iniciou um grupo recentemente aqui? Ou alguém se lembra como iniciou? Valtinho, conta a sua experiência. Como que começou o seu grupo? Como foi o processo de implantação, de início do seu grupo? Tem experiências diferentes, tá? Por isso que eu estou pedindo para o Valtinho comentar. Eu sei que você vai dar testemunho no final, mas não é especificamente dessa temática aqui, né? Primeiro abordar isso também. O nosso grupo ele começou a partir de um outro grupo que tinha que, de repente, teve que ser extinto.
Ok. Então, uma semana a gente tinha um grupo, na outra já não tinha mais. Aí alguns dos elementos combinaram, então vamos continuar nós mesmos. E aí processou um novo grupo. Ok. Então foi um processo de um grupo que precisou parar, e aí vamos juntar quem ainda continua e vamos envolver mais gente. Alguém teve a experiência aqui de começar uma coinonia do zero? Fala, Rafa, como que foi o processo, quem te orientou, quem te deu suporte, só para a gente entender também e a gente aprender, coordenadores, como podemos crescer e com a experiência do Rafa. A questão geográfica, né? Acho que o Lucas comentou, queria ter uma coinonia mais perto, pelo dinheiro, também uma coinonia lá com algumas pessoas da igreja que já estavam por lá. E começou a pipocar gente, tanto de outras coinonias que talvez ficasse mais próximo, gente que queria saber da Bíblia, gente que vizinho que queria participar, e aí tá começando, em dezembro aí. E como que foi o processo assim? Você se procurou alguém te procurou, você falou, não, eu vou ser o líder, eu preciso de um líder. Como foi a divulgação? Conta um pouquinho só para a gente entender o seu processo. Através do Lucas. Ok. Perguntei para ele qual era o processo para implementar, ele me perguntou se eu lideraria, eu disse que sim, e ele começou através dos contatos dele, de pessoas que talvez pudessem estar interessadas em outros grupos, e eu comecei também a convidar o pessoal da região ali. Perfeito. Percebe? Grupos começando de maneiras diferentes. Um é porque um grupo acabou, mas tinha gente ainda interessada, porque eu quero continuar. Alguém que se mudou para uma região que tinha dificuldade de achar uma coinonia próxima e acabava ficando cansativo. A rotina, né? Chegar do trabalho, pegar a criança da escola, chegar em casa, sair para a coinonia, voltar. Precisamos de um lugar mais próximo. Então vamos fazer um contato, iniciar necessidades que vão surgindo. A gente tem oportunidades tanto de identificar quanto de propor. O Luquinha tinha levantado a mão aqui. Fala, Luquinha. No nosso caso, no ano que nós casamos, mais 3 casais de amigos casaram no mesmo ano. E aí a gente procurou, acho que foi até através de você, né, Fábio, algum líder mais experiente que pudesse caminhar com a gente e contribuir com a nossa vida de casado, né? E aí nós montamos a comunidade de jovens recém-casados. Legal, eu me lembro até que vocês não tinham, assim, tinha uma pessoa que estava articulando, né? E envolveram outras pessoas, indo ensinar, então tem maneiras também de grupos, percebe? Outra necessidade. Algumas vezes vai ser uma necessidade que a própria igreja percebe. Puxa, tem muita gente morando em tal região. Vamos atrás de alguém que possa liderar um grupo ali e convidar as pessoas? Há várias maneiras de um grupo inicial. Então não tem um modelo único para que o grupo seja iniciado. Algumas vezes é um líder que surge, escuta, estou disponível para iniciar um grupo, se tiver uma casa, se tiver pessoas interessadas, conte comigo. Várias maneiras. Então o processo de montagem, de implantação, está aí. Hoje existe um ministério de coordenação desses grupos. Então o primeiro passo é procure Lucas ou procure os coordenadores. Estou considerando isso, isso e isso. Não se aventure de começar do seu jeito, do jeito que você quer, de uma maneira autônoma. Pode dar certo? Pode. Mas algumas vezes acaba caminhando autonomamente por toda a vida e não consegue se submeter a uma liderança, aceitar orientações. Isso é um problema. Isso eu diria, não é um grupo saudável. Se existe um pastoreio, se existe uma coordenação, por que não usufruir? Ser abençoado e permitir que isso aconteça. Depois vem o segundo M, que é a manutenção. Além de começar, agora é o trabalho, né? É organizar todo o processo para que esse grupo continue acontecendo regularmente. Para que não seja só aquele começamos e acaba. Tá? E aí o último M, que é o medo de muitas coinonias e de muitos líderes. Multiplicação. Quantos aqui de vocês já passaram por um processo de multiplicação de coinonia? Edu, Silvio, Marina e Boroto, vocês não conhecem? Foram expulsos da coinonia, tá? Para alguns a gente fala que realmente multiplicou, alguns a gente brinca que eles foram expulsos. Henrique também. Eu recebi resultado de divisão. De divisão, saudável ou de multiplicação? Multiplicação. Ok. Eu estou usando um termo diferente só para...
A divisão, por vezes, quando você fala essa igreja se dividiu, né, tem esse peso negativo. Mas é interessante isso e é saudável. Tá? Multiplicação. Precisamos ter isso em mente. Eu não vou começar já pensando nessa divisão, mas eu tenho que ter em mente. Poxa, eu preciso realmente alcançar. É diferente lá dos G12 da vida e todos os grupos que o Lucas apresentou semana passada. Tá? O objetivo é crescer de uma maneira saudável e multiplicar de uma maneira saudável com todos esses elementos presentes, tá? Sem ser uma coisa traumática. Gilvaí, você levantou a mão. Começo, meio e fim. Sim. Montagem, manutenção, multiplicação. Vou mudar um pouquinho. Começo, meio e fim e continuidade. Você está mandando 2 grupos. Isso necessariamente precisa acontecer, mas não tem um tempo para acontecer. Não tem um tempo. Gente, assim como tem igreja que fica anos com 50, com 100, e por vezes ela pode ser uma igreja bíblica também. Deus tem um jeito dele trabalhar com todos, qualquer grupo. O que tem que avaliar sempre é, tá, minha coinonia não está crescendo por quê? Moro longe demais, ninguém quer ir para lá. Beleza. Nós nos fechamos demais. Aí é um negócio, puxa, estamos há 10 anos juntos, sempre o mesmo grupo, e quando o líder está chegando, que eu vejo que está chegando um coordenador perto de mim, é o quê? É saudável isso? Não. Eu estou brincando, mas acontece. Certo, Lucas? Como coordenador você está há menos tempo, mas participando de coinonia você já nasceu numa coinonia quase. Tá? Meu pai fala que tem um timing certo aí para fazer a multiplicação. E normalmente quando as pessoas são contrárias ao processo de multiplicação, a coinonia acaba se fechando e algumas até não continuam, porque E imagine que... A multiplicação é saudável. Exato. É saudável você ter esse processo. E você pode imaginar que ela também vai acontecer de maneiras diferentes, assim como a igreja. Acontece de gente chegando na coinonia do Rafa, né? Já está começando gente chegando, gente que era da igreja, gente que não é da igreja. Daqui a pouco ele vai olhar e falar: o que eu faço? Né? Virou uma igrejinha aqui. Vamos achar líderes e vamos caminhar num processo. A minha coinonia, eu tive 2 processos da gente multiplicar em 10 anos, praticamente. Talvez 3 processos, 2 processos. Um não foi muito saudável. Saudável no sentido assim, foi rápido demais. Eu achei que não foi bom. Não foi. É porque aí nesse processo o grupo lá não vingou, algumas pessoas ficaram, puxa, mas a gente ficou sem grupo agora. E aí depois eles conseguiram se erguer, o grupo está caminhando. Né? Houve um processo deles sentirem a perda. Agora, o segundo processo, né, que é o Silvio, a Buroto e Marina, que eram da nossa coinonia, a necessidade de multiplicação ela foi natural. Tá? Foram chegando pessoas, graças a Deus por isso, foram tendo filhos, né? Chegou um momento que todo mundo estava morando em apartamento. E agora? Nem me lembro o número exato que a gente tinha na época, mas a gente começou a usar. Eu tinha essa facilidade, por ser pastor e ter o controle. Nós começamos a usar uma sala aqui, porque os apartamentos realmente não comportavam, e a nossa preocupação era o quê? Nosso testemunho com os vizinhos. Eu não posso perder, então vamos para lá, a gente continua recebendo gente, mas a gente começou a focar. Nosso objetivo agora é, nós vamos abrir para outras pessoas entrarem. Sim. Aí houve um momento, não sei se vocês lembram, a gente conversou, gente, ó, vocês não vão convidar gente que é velha da igreja. Acabou, essa negada se integra em outra. Agora, se a gente que está chegando na igreja, deixei muito claro isso para eles, a porta não pode fechar jamais. Perguntou da coinonia, explica, fala, convida, pode vir. Sempre vinham perguntar, Fábio, está chegando alguém, posso convidar? Fábio, está chegando alguém. André e Ana, quando chegaram também, perguntaram, podemos trazer? A porta está aberta. Não cristão, convida. Não tenha medo. E aí o grupo foi amadurecendo, foi um ano a gente conversando sobre isso, até o momento de a gente chegar. Vamos conversar então como que vai funcionar a separação. Foi quase que natural. Crianças mais novas, crianças mais velhas. Sempre tem alguém que fica perdido no meio? Tinha um que tinha um filho um pouquinho mais velho, uma filha um pouquinho mais nova. E eu vou para onde? Querido, você vai tem um tempo para você amadurecer. Vai numa, vai na outra, até você achar qual que vai atender melhor a sua necessidade. Mas que era necessário a gente multiplicar, era. Já estão quase na hora de multiplicar novamente. E a nossa também, já está quase na hora de multiplicar novamente. Graças a Deus por isso.
A gente estava quase no processo de multiplicar, e veio a pandemia e a gente falou, bom, virtualmente comporta ainda um grupo maior, mas fala, Lucas. Existe uma diferença de quanto tempo, assim, para começar a pensar a multiplicação? Eu acho que você precisa ir observando a pulsação da sua coinonia. De repente você vai perceber que ela não está tão grande, mas já não está tão saudável. Sensibilidade. Né? Sensibilidade, volta lá naquele aspecto que eu coloquei. Se está grande demais, você vai perdendo aquele aspecto da pessoalidade. Aí você realmente começa a ficar com medo de chegar mais gente. Por quê? Vai passando muito tempo, não é ruim, tá? Mas pode ser. Os laços de amizade se solidificam de tal maneira que você fala, não quero separar. Então, a gente experimenta um pouco isso na nossa comunidade ainda hoje. O grupo não é que não quer se separar. Tem um grupo que está caminhando junto quase que desde o início. Mas sempre eles têm em mente, vocês podem continuar. Alguns eu já falei, ó, pega uma coinonia. E aí os filhos vão criando. Quando fala assim, já vai, vamos multiplicar de novo. Eles já ficam assim, né? E aí, quem que vai, para onde vai? Mas a gente precisa trabalhar com a coinonia sempre, desde o começo, ter essa visão, porque quando chega a hora, Lucas, é menos traumático para todos. E quem tem filhos, tem um grupo com crianças, eles também têm que ir entendendo de pouquinho a pouquinho esse processo. E aí não vale a pena fazer uma ruptura muito rápida, justamente porque para eles é mais traumático do que para o adulto. Eles não entendem muito bem. Tá? E aí sempre surge um novo líder da economia atual que vai pregar uma nova. Eu acho mais o ideal. Mas se não tem, a gente vai atrás, aí tem os coordenadores. Escuta, a gente precisa multiplicar e precisa de um líder para caminhar com essa. Mas mais uma vez, pensando lá na proposta, né, da economia também ser um ambiente para servir, é um ambiente excelente para você treinar líderes que vão ensinar, que vão dar aula na escola bíblica. Eventualmente eu pego a gente que está ensinando na economia que fala, posso trazer para a escola bíblica? Então, é bom que seja dessa maneira. Se não, tem os coordenadores que podem pegar. Gente, vamos para o cafezinho, depois a gente continua aqui para a gente chegar nas retas finais aqui da nossa conversa. Aí ela falou que não, eu levo. Sem problema. Eu levo sim. Ótimo. Porque a gente fica. Daí a gente fica mais da meta de média. Tem afinidade, né? Tem algumas coinonias que os caras são trabalham mais com planejamento, né? Com metas
A multiplicação, eu ia brincar daquela vez que escolhi, mas eu não vou brincar. Tinha que ter colocado aqui nos perfis, né? Basicamente, o grupo expressivo e o grupo que não é. O grupo que vai natural e o grupo o problema é quando fecha Vai achar de um jeito ou de outro lá, mas não, eu vou com ele. Não, eu não quero que você vai, eu fico nesse. é isso mesmo.
trazer ela para Sumaré? Ela anda, né? Eu só tenho casado de cabeça. Dá menos trabalho. Não é nada, né? Quer que eu ponha lá? É, vou levar. Vamos voltando? Vamos entrando aí todo mundo. E vamos continuar nosso tempo. Ok, falamos aqui sobre o processo, os 3 M's, fechando aqui com a multiplicação. Tá? Próximo P aqui. Vamos sentando aí. Pode pegar o seu cafezinho e trazer para a cadeira, não tem problema. Sei que você gosta de tomar um café além daquele que você já tomou, pode trazer, não tem problema não. O próximo P é a ideia de planejamento. Oi, Alex. Pode, claro. Eu devia ter começado se tem alguma pergunta a mais aqui. Manda bala, Alex. É interessante que acho que cada perfil de coinonia demanda uma estratégia e uma abordagem diferente. A gente tem uma coinonia voltada para o grupo de jovens casados sem filhos. Trabalha com esse perfil há mais de 15 anos. Interessante que a gente não tem o conceito de multiplicação, porque o próprio ciclo natural. Da vida, a gente tem um ciclo de entrada e de saída que se equilibra de maneira natural. Então, assim que o casal está grávido ou tem um filho, ele naturalmente sai. Se o casal está demorando muito em gravidade, a gente dá uma água boa que tem lá e... Tem alguma grávida que resolve ficar com mais de 9 meses de gestação para não ser expulso? Então a gente se vê não como uma célula de multiplicação, mas como uma plataforma que prepara e equipa esses casais para depois se engajarem em grupos diferentes, ou iniciarem seus próprios grupos e assumir posição de liderança na igreja também. Muito como formador de líder para o corpo. Perfeito, Alex. Algo semelhante a esse perfil é o grupo de jovens profissionais, que geralmente são jovens que ainda são solteiros. Conforme ele arruma uma oportunidade de trabalho fora, ele vai embora. Conforme ele se casa, ele vai para outra coinonia. Esse grupo também tem um período de vida relativamente curto. Quando eu trabalhava com jovens, nós tínhamos um grupo de jovens profissionais. Era um grupo que tinha mês, durava 4, 5 anos, o grupo praticamente era outra cara, ou simplesmente acabava aquele grupo, aí era um outro processo. Vamos esperar chegar para a gente começar novamente um grupo com esse perfil. Tá? Então, esse é um processo muito comum mesmo, e mesmo quando tem filhos, né, você tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, hoje alguns já estão no quarto. Naturalmente você vai falar, escuta, essa coinonia não dá mais, a coinonia que tinha 6 casais, de repente está com 6 casais, e aí você multiplica mais 12 adultos, mais 12 crianças ou 18 crianças. Tem uma coinonia que eu não vou falar aqui qual é, mas eles disputam quem tem mais filhos. Tá numa briga feia ali. Não vou falar, mas está aqui dentro, está aqui perto da gente. Tá?
Eu expulsaria de novo da minha economia, não vou falar qual é. Brincadeira, mas são processos naturais também que acontecem e que são saudáveis, não é um problema em si. É um crescimento natural e saudável, mas interessante. Né? A coinonia Silvio, Boroto e Marina, mesmo tendo essa multiplicação de crianças, eles estão tendo esse zelo para não fechar o grupo. Nossa, já tem muita criança ainda assim, vamos acolher, está chegando, vamos acolher. Pode ser que mais para frente a gente multiplique, mas vamos acolher até, lógico que tem um limite, chega uma hora e fala, não tem mais para onde colocar a gente, ok, tá? Próximo P, planejamento. O que é o planejar aqui, tá? É a maneira prática da coisa funcionar, e aí é o líder de coinonia que vai fazer, não é o coordenador que vai fazer isso para você. Ele pode te ajudar, te orientar, apontar, ó, faz isso aqui, vai para lá. Então, o que é planejar? Vamos lá, o ambiente. É planejar para que seja um ambiente distraído, não é uma igreja que você chegou, sentou, formal, vamos lá, todo mundo sentadinho esperando o culto começar. É para ser um ambiente informal, tá? Não precisa ser piada do início ao fim, não é essa a ideia do descontraído, tá? Para que sejam receptivos, para que o ambiente seja amável, para que o ambiente seja também confiável. Vou passar tudo aqui, eu já vou voltando um pouquinho. Cuide do estudo para que seja indutivo, objetivo, prático, para que haja um tempo definido. Além desse, voltando aqui, né, ambiente, além dessa questão, né, de ser descontraído, das pessoas serem receptivas, amáveis, confiáveis, existe a proposta do ambiente físico, o lugar que você vai usar e que às vezes o líder não pensa nisso. Vamos lá, né? A estrutura é grande, é pequena, é quente demais. Se tem muitas crianças num ambiente quente demais, você vai ter problema. Alguém não vai conseguir falar, alguém não vai conseguir prestar atenção. O ambiente em si. Como que eu posso tornar o ambiente da minha casa, ou onde a minha coinonia vai se encontrar acolhedor? Quando nós precisamos usar aqui, essa era uma preocupação nossa. A gente falou, olha, como tornar esse ambiente, o que as pessoas vêm falando? É minha igreja. A gente teve esse cuidado, vamos tornar isso aqui acolhedor, tornar um ambiente receptivo. Além disso, o ambiente físico, poxa, eu vou ter cadeira para todo mundo sentar, vai sentar no sofá, onde vai sentar? Se tem crianças, se tem dois ambientes, vão ficar juntos, vão ficar separados. Percebe? São detalhes que precisa ter planejamento. Então, considere essas questões. Outro detalhe, que vale a pena o líder se importar muito mais do que quem recebe em casa. Como que eu estou zelando por esse ambiente que está nos recebendo? A gente sai e deixa tudo bagunçado? Ou antes de sair, eu como líder, de repente falar, gente, vamos lá, pega as cadeiras, coloca a cadeira no lugar, posso falar com a minha esposa, Paty, vai lá e vê se tem coisa suja na cozinha, chama outras para te ajudar. Já fiz isso algumas vezes. Isso é um zelo com o ambiente, além desse ambiente, o ambiente é super agradável, de repente você vai embora, aí a coinonia vai embora 10h30, né? A família consegue dormir 00:30 porque teve que sair catando brinquedo, teve que depois passar uma vassourinha na casa, lavar a louça. Aí você corre isso de que a pessoa fala, não quero coinonia em casa não. A responsabilidade inicial do líder. Então é você que precisa estar atento a isso. Não precisa ficar dando as ordens. Às vezes é uma maneira fácil de fazer. Gente, vamos fazer uma escalinha. Né, cada semana um casal é responsável por ajudar, botar as coisas em ordem antes da gente sair. Eu me lembro que lá no seminário a gente usava a casa dos professores, né, e tinha um lema lá, olha, deixe o espaço melhor do que quando você entrou. Isso tem que ser um objetivo. E você precisa compartilhar isso com o grupo, já colocar como propósito. Esse é o nosso objetivo. Para que a porta esteja sempre aberta, para que outros abram a porta, para que haja um rodízio. Tá? Isso é importante. E tem líder que realmente esquece desse detalhe. Tá? E olha, para a família que recebe, a gente já recebeu, a gente já foi em outras casas, é tão bom quando de repente o grupo vai, é gostoso receber. E é tão gostoso quando vai e você fala, puxa, está tudo em ordem. Não sei se o Rafa já está experimentando isso do receber, de ter que... Além do que, você prepara antes. O preparar antes, não chega ninguém para preparar antes. Já é a família que faz isso. Tá? Preparar, às vezes, tirar uma coisinha para abrir mais espaço. Ele já tem essa demanda. E aí a gente, às vezes, se descuida com
detalhe e deixa a demanda toda para depois aquela família fazer também. Tá? E tem família que realmente faz de uma maneira muito prazerosa. Não reclama. Graças a Deus por isso. Mas não podemos abusar. Tá? Então, o líder atente para isso. Você está começando o grupo, já coloque isso na sua cabeça. Ambiente é algo amplo. Tá? Tem esse ambiente físico que você precisa considerar. Tá? Aqui na igreja não tem uma faxineira? Tem. Mas nem por isso eu preciso sair e deixar as cadeiras todas empilhadas aqui. Não. Tá? Então, lembre-se disso. Tá? Estudo. Nós colocamos aqui, né, que ele precisa, é interessante que seja indutivo. Particularmente eu gosto muito dessa proposta de um estudo indutivo. Eventualmente você vai ter um estudo mais direcionado, menos participativo, não tem problema. Tá? Mas essa ideia de você trazer as questões, você envolve as pessoas na participação do estudo. Então acho que é saudável nesse ambiente, né? Ajuda a tornar o ambiente também descontraído. Tá? Que seja objetivo, lembra, não é uma aula. Aula é escola bíblica. Já aconteceu de ter gente falar, olha, vamos mudar de coinonia que lá a aula da coinonia está muito fraca. Eu acho que você está procurando a coisa errada no lugar errado. A coisa certa no lugar errado. Não significa que a coinonia tem que ser extremamente superficial, vai ensinar a Bíblia de qualquer maneira. Não é isso. Mas, gente, uma coinonia que tem 1 hora, 1h30, eventualmente acontece. 1 hora, a conversa está boa e está aquela coisa participativa. Ok. Agora, 1h30 é aula. Vai para a escola bíblica e orienta pessoas. Vai na escola bíblica que você vai ter 1h30 de aula, é isso. A coinonia é para você trazer um assunto, para você conversar, para você orar sobre aquele assunto, para você explorar aquele assunto. E se não der tempo de terminar ali, beleza, a gente continua semana que vem. Mas você precisa ser objetivo, não pode deixar a coisa solta e aí volta lá. O líder também precisa ter o pulso. Quando você envolve um estudo indutivo e abre para participação, tem gente que viaja. Se você não trazer de volta, você perdeu a mão, acabou seu estudo e a pessoa vai dar o estudo no seu lugar. Tá? Então talvez valeria a pena em algum momento, né, Lucão? A gente vai ter treinamento de professores, é diferente, mas essa parte de estudo indutivo vale a pena ter um treinamento só para como dar um estudo indutivo, como perfis de estudo, então fica trabalho para os outros é fácil, né? Enfim. Só um comentário. Pode falar, Henrique. É o seguinte, nessa parte do estudo, né? Às vezes, né, como você falou, o objetivo não é ser muito profundo, mas você começa, pelo menos essa tem sido a minha experiência, né? Você começa a perceber, talvez pelo crescimento muito rápido da igreja, isso é ótimo, mas você começa a perceber certos tipos de pensamentos, de doutrinas, principalmente ligado à salvação, soteriologia, graça, que não condizem com as escrituras dentro das coinonias. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento para levar para a coordenação da igreja esses pontos, para que amanhã ou depois isso não se dissemine ou não tenha, né, um crescimento rápido, mas também um crescimento com não tanta qualidade, vamos dizer assim, que também não é o objetivo. Exatamente. Deixa eu só corrigir se eu deixar essa impressão. Não quis dizer um estudo não profundo. Você pode dar um estudo de meia hora com profundidade. Às vezes a gente confunde. E você pode dar uma aula de 1h30, 2 horas, extremamente rasa, superficial, que você fala, e aí, o que eu faço com isso? Que é um outro ponto que eu coloquei ali, né? Tem que ser prático. Então, de repente, naquele estudo de meia hora de conversa, o cara saiu pensando em 2, 3 colocações, é melhor do que ele sair com um monte de informação e depois falar. Ele falou tanta coisa que eu já nem lembro o que ele falou. Para os professores de escola bíblica, a gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto também. Então, você pode ter as conversas profundas, elas precisam. E o gostoso da coinonia é que a conversa não precisa parar, o estudo não necessariamente ele para naquele momento formal. Vai tomar o café, vai comer o bolo, a conversa às vezes continua ali. E aí, como que você faz isso aqui? Puxa, esse assunto é um assunto que me faz pensar, percebe? Você tem a praticidade nesse ambiente que no culto você não vai ter. É diferente, tá? E já chego aí, Givaí. Coloquei aqui também com tempo definido, essa ideia de não ser um ad eterno. Já tivemos na nossa coinonia mesmo um tempo de conversa que durou um pouquinho mais de 1 hora, mas realmente o pessoal estava conversando, estava perguntando. E um outro detalhe importante,
Eu acho que vale a pena essa observação. A nossa coinonia houve uma fase, a gente já tinha caminhado um bom tempo junto, que o perfil era de pessoas bem maduras na fé. E aí eu me lembro que chegaram 2 casais, ou 3, não me engano, 2 casais, que eles ainda estavam um pouquinho mais crus. O que a gente teve que fazer? Escuta, vamos voltar a conversar um pouquinho sobre esses assuntos para receber bem e cuidar, pastorear dessa turma que está chegando. A gente não falou assim, eles são menos, nada disso. É o compartilhar com eles um pouco daquilo que a gente sabia e que era necessário. E talvez entre aí, né, Henrique? Puxa, vamos fortalecer essa questão da certeza da salvação, vamos ensinar, conversar sobre o que é pecado. Para a gente mais velha de igreja, de repente, vou conversar sobre esse assunto. Vou conversar, é a oportunidade de eu edificar a vida do meu irmão com aquilo que eu já estou aprendendo. Então a gente teve que, vamos descer um pouquinho, depois a gente, então é o equilíbrio, né? Eu vou descer e vou puxar. Eu não preciso manter isso aqui, agora vamos puxar um pouquinho que eles vão correr atrás da gente também. Então essa dinâmica faz parte. Fala, Gilva aí. Eu estava pensando uma preocupação que o líder deve ter é a questão do tema que vai ser abordado se encaixe dentro do perfil daquela coinonia. Né? Não oferecer um tema que não tenha nada a ver com a realidade dele. Sim, ou seja, que são os estudos direcionados. Mesma coisa, o líder vai ter que ter essa sensibilidade. Eu vou fazer um estudo direcionado e eu vou fazer estudos que eu vou direcionar conforme a minha percepção da necessidade desse grupo. Os direcionados vão ser estudos sobre casamento, estudos sobre criação de filhos, mas tem coisa que não vai estar relacionada com isso que eu falo. Precisamos conversar sobre esse assunto. Tá? Então, o líder vai ter tem que ter esse tato e a gente vai adquirindo isso com o tempo, tá? Com a própria experiência mesmo. Em termos de planejamento ainda, tá? Coinonia que tem criança, vai lá. É o tempo com as crianças, vai ter atividades, vai ter estudo, onde vai se encontrar. Eu gosto de enfatizar essa ideia aqui, que quando tem criança, gente, não é largar as crianças, deixa elas lá enquanto a gente tem o estudo. Privilégio delas terem um tempo para elas também direcionados. Não deixa a criança sozinha enquanto os pais têm. Líder, não deixa, jamais. É você arrumar encrenca. Porque criança junto eles querem brincar e aprontar. Vai ter, que é natural da criança, tá? Então tem que ter alguém. Então o que vocês podem fazer em termos de planejamento? Rodízio entre os pais. Já fizemos isso. Você pode ter alguém, um adolescente, talvez até eu particularmente prefiro um jovem cuidando, e o cuidar não é ficar ali brincando. Mas não, prepara uma atividade, tem um tempinho de estudo com eles, pode ser curtinho. E coinonia que tem criança tem que cuidar mais ainda do tempo. O adulto fica 1h30 lá batendo papo, conversando, mas as crianças com 1 hora ele já está subindo na cabeça do monitor se você levou o monitor lá. Então atente para isso. O tempo de estudo talvez vai ser um pouquinho diferente do tempo de uma coinonia só de adultos. Líder, fique atento para isso. O local eu já mencionei, um local que atenda bem a necessidade da criança. Então direcione. Quando a gente levava alguém para cuidar, a gente dava uma oferta para essa pessoa. Algumas coinonias talvez colocavam o filho mais velho para cuidar. Os meus filhos já estão nessa idade agora de cuidar de criança. Mas a gente já não tem mais pequenininho em casa. Quem sabe em outro momento, não nosso, cuidando de outro, né? Atividades extras, você pode organizar. É um aniversário, teve um tempo que a gente fazia também, né? Todo mês era um bolinho de aniversário, eu levava o kit, era um aniversário de todo mundo, senão toda semana ia ter parabéns ali, né? Você pode organizar um jantar super agradável, isso pode ser na casa, pode sair junto para comer uma pizza como grupo, pode fazer uma viagem com o grupo, enfim, seja criativo, isso fortalece os vínculos, tá? Enriquece, não é obrigatório, mas enriquece aí. O que mais você acrescentaria nessas propostas práticas aqui? Deixa eu listar aqui as 3 áreas aqui. Pode falar. Tudo que você comenta, né, a gente juntando com o comentário do Lucas na semana passada, começa a perceber o quão importante é a sensibilidade do líder, né, para entender o ambiente. E eu acho que para ter mais dessa sensibilidade também é mais natural que o líder esteja muito próximo do anfitrião. Sim. Ele tem essa percepção do todo, de toda a necessidade do ambiente, e isso está implantado numa pessoa só.
E eu vejo também a importância, por exemplo, da Juliana, como anfitriã e como cônjuge do líder. Sim. Então, tem situações que eu tenho que chamar um líder de fora, mas eu prezo por isso. Sabe? Eu acho que é extremamente importante para a percepção do ambiente. Sim. Então, eu acho que na semana passada o Bruno estava falando, poxa, a gente fica falando, o estudo lá dura 2 horas e meia. Cada um tem a sua percepção. 2 horas e meia para ênfase. Por exemplo, 2 horas e 15 eles estejam contando piada, essa coisa. Mas para eles funciona. Mas quando tem a percepção que talvez 15 minutos funciona. Sim. Lembra, é aquela coisa que eu falei assim, ó, você vai ser o cara que vai ver a pulsação da coronilla, né, vai colocar ali o termômetro para ver, tá bem, tá desenvolvendo de uma maneira saudável. É como criança, né? Eu me lembro que houve uma fase, a minha filha sempre foi magrinha, agora que ela está incorporando, ganhando um pouco mais de corpo, mas vira e mexe alguém fala, mas ela tá magrinha, e o pediatra dela sempre foi muito centrado. E a gente uma vez conversou sobre isso e falou, escuta, sua filha está crescendo, sua filha está ganhando peso. E aí eu sou magro, mas eu era mais magro ainda. Aí ele olhava para mim e falava, olha o seu perfil, olha o perfil da sua esposa, você quer que a sua filha seja o quê? Ele falou, não liga para isso. Se está crescendo, está desenvolvendo, isso é sinal de que ela está saudável. Então, coronia, Rafa, vai ser isso aí, esses ambientes, esses elementos, o tempo do estudo, né, a periodicidade, são vários elementos que o líder vai desenvolvendo essa sensibilidade. E eu concordo com você quando você fala, né, a esposa vai ser uma parceira muito importante nesse processo, porque tem coisas que o homem nem percebe. Às vezes a Paty chegava para mim e fazia um comentário, ou até perguntava alguma coisa. Vamos adiante. E o papel do anfitrião. Sim. Pô, você é casado, você tem uma esposa que está virando ambiente, você chama uma pessoa de fora, o homem fica ali meio. Por que não chamar essa responsabilidade para si? Sim. Por que não se preparar? Concordo plenamente, Rafa. Ou seja, então não é só a ideia ali, né? Não é esperar que o outro vai fazer. Você pode chamar alguém, escuta, vamos lá conversar com aquela pessoa, vamos receber fulano. Então você tem que fazer isso, tem que estar atento, tá? Se naturalmente começa a acontecer, você só fala, graças a Deus por isso. Deixa o pessoal fazer. E faz também, continue fazendo. Por outro, você quer se defender ou não? O nosso curso de teologia sistemática avançado, na verdade, às 2 horas e meia tem 1 hora de lanche. Então vamos lá, são 2 horas e meia de koinonia. O estudo tem 45 minutos. O estudo é 5 minutos. Meu Deus, 45 minutos com piada. É isso aí. É isso aí. Mas ó, esse é o próximo tópico aqui, que é a questão prática, né? Periodicidade, duração e término das reuniões. É o grupo que vai definir. É o líder com o seu grupo. Oi, desculpa, Edu. Volta. Obrigado. Não, só é interessante, grupo que tem criança, acordar com o dono da casa e com o líder uma regra de funcionamento. Pode ou não pode, um acordo disso. Porque eu já tive coronel com criança, meus filhos também eram, e assim, se você não bota limite, sobe quase na cabeça. Bem lembrado, eu coloquei aqui e esqueci de falar. Deixei abrir armário, então é interessante montar acordar uma regra. Eu anotei aqui, eu falei, a ideia é de você limitar bem os espaços. Você não precisa sair trancando tudo com medo, não é isso. Tá, mas olha, quem tem coronel de criança, quem recebe em casa, os nossos filhos desde o início a gente falou para eles, filhos, vai ser a oportunidade de vocês aprenderem. Separa os brinquedos, não precisa deixar todos os brinquedos, separa os brinquedos que você quer compartilhar com seus amigos. Escute, pode ser que um brinquedo quebre. Paciência, não tem problema, o brinquedo é para isso. Eles vão aprender isso. E aí quando era na casa do outro, a gente mudava o discurso. Escuta, leva algum brinquedo para você compartilhar com os outros. E ao brincar com o brinquedo do amigo, cuidado para não quebrar. Percebe? Oportunidade, mas aí é a dinâmica do líder conversando, o líder às vezes vai dar o toque para o grupo. E o conversar, gente, não é ser chato. Os primeiros encontros da comunidade você pode, gente, vamos lá, igual a escola, minha esposa é professora, né? Os primeiros dias, Marina também é professora, os primeiros dias de aula às vezes vão fazer lá, vamos fazer os nossos combinados. Ao invés de você ditar as regras,
Vamos fazer nossos combinados? O que vocês acham que é legal para a gente funcionar bem? Para os adultos também. O horário que a gente começa, vai ter um tempo de tolerância, a gente combinava isso. O tempo de oração vai começar a que hora? Tudo bem que evento de hora a gente reforçava. Gente, vamos chegar no horário, E agora, e as crianças, o que vai ser de combinado? Elas mesmas podem produzir isso. São ideias práticas, tá? Fica aí para vocês acrescentarem. Mas enfim. Só dar uma Oi, Romulo. ali, que ele comentou a questão, né, na hora do lanche. Mas a bobagem, mas também acho que é algo que tem que ser programado, porque às vezes se perde com isso. Né? Às vezes a pessoa passa a maior tempo se preocupando, quem já começa a semana e a outra. Lógico, é um momento bacana, eu acho que é essencial para todo momento de comunhão, mas parece que eles focam-se só no momento ali. Aí tá no meio da discussão, sai 3, 4 mulheres para esquentar o caldo, outras para apertar o pão, e aí uma já se descobriu o negócio. Né? Então acho que tem que ter, mas também algo tem que ter um planejamento, gente. Vai ser só um café, vai ser só um chá, ou cada um traz uma coisa já pronta. E conforme vocês vão começando vocês já estão andando há algum tempo, sabe, tem coisa que facilita. Puxa, uma mulher eventualmente levanta, a parte era craque para isso. Vamos fazer uma escalinha? Então, mães, vamos lá, quem traz tá aqui a escalinha, mandar toda semana, escala de rodízio, isso funciona. E já deixa combinado, ó, antes que acabe o estudo, ninguém sai para preparar nada, não tem essa urgência. Depois, enquanto está papeando, vai papear algum grupo lá, prepara. Então, são coisas para você realmente mostrar o que é prioridade para a gente aqui. Né? Então, vamos lá. Esse ponto, Fala o sobre... horário do lanche pode ser antes também. Pode, é o caso de vocês. Vocês fazem antes, né, enquanto o pessoal vai chegando e depois chegou todo mundo, não, agora é hora da gente começar. Pode ser, você pode inverter, não tem uma regra. A periodicidade, a maioria funciona semanalmente, tá? Mas você pode fazer quinzenalmente. Eu gosto da ideia semanal. Duração, tem coinonia que já estipula. Nossa coinonia vai durar 1h30 com tudo. Oração, estudo, convívio, lanche. Não, 2 horas, 2h30. Então, você pode fazer esses combinados com o grupo. Término das reuniões. Você pode... 2 ideias pode ser o término aqui. Você pode estabelecer o limite de horário, tá? Terminar antes das 10h30, tudo bem. Passar das 10h30, vamos limitar, vamos tentar não passar. E a gente você pode considerar que também esse término das reuniões quando começa o semestre e quando termina o semestre. Vai fazer parte do seu planejamento. Eu vou estender julho, não vou estender julho, começa fevereiro, começa março. Então vai fazer parte da sua rotina aí de planejamento, tá? Agora, problema, também está chegando no final, né? Problema. Já mencionamos vários problemas aqui, na verdade, tá, gente? Estrutural, básico, às vezes é um local barulhento demais, algum desacordo com o anfitrião, aquelas intrigas que eventualmente pode acontecer, tem local adequado para criança ou não. Você vai ter o problema também de visão mesmo. A ideia da comunidade fechou demais, viraram aula. E eventualmente, gente, vocês como líderes vão ter que lidar com um problema de relacionamento na economia. Falou de um jeito atravessado com meu filho, não me olhou direito, não me cumprimentou direito na hora que eu cheguei na casa. Eu acho que isso acontece. Tá? Lembra lá de Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, as famosas Evódia e Síntique? Olha o que Paulo escreve. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Escuta, é uma palavra de exortação, alguma coisa estava acontecendo entre essas duas irmãs. Não é só a irmã que fica em conflito não, tá? É o filho com o filho, o homem não tem problema, tá? Com certeza tem, com certeza tem. Às vezes fala menos, mas os homens, mais ou menos isso, tá? Então, você percebe mesmo aqui, Paulo está orientando aquela igreja, aquela coinonia, trata esse problema dessas duas irmãs, resolva, porque é importante para o crescimento e amadurecimento de vocês. E líder, o tratar não significa assim, Lucas, tem uma coinonia para eu mandar fulano? Não é assim. Não é, assim é o mais fácil, tá? Só que você vai gerar mais problema para o Lucas e de relacionamento também. Tá, então, é você que vai perceber. Se você perceber um problema surgindo, observe se as pessoas vão resolver. E você, como líder, pode chegar. Aconteceu alguma coisa? Discretamente, pode ser em outro momento.
Posso ajudar? O que vocês estão fazendo para resolver isso? Percebe? Adulto, vamos lá, todos são adultos aqui. Homem, principalmente, né? Eu prefiro, quando a minha esposa ou algum amigo identificou alguma coisa, ele vem com perguntas, do que já chegar, apontar e apresentar a solução. Homem é assim. Talvez mulher já gosta, não aponta, já me fala o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. E algumas são mais melindrosas, mas isso é uma tática também que vale a pena você usar. Chegue perguntando. E se disponha, você precisa de alguma ajuda? Melhor coisa, tá? Se você chegar batendo, talvez você vá arrumar mais um outro problema de relacionamento. Tá? Então, cuidado com esses problemas e com os problemas que já mencionamos aqui. Eu preciso terminar. Os papéis, o Lucas vai falar semana que vem de uma maneira mais firme com isso daqui, o papel de cada líder, de cada coordenador, tá bom? Eu quero chamar aqui o Valtinho e a Valéria, os dois ou um, aí vou ajudar vocês. Eles vão compartilhar um pouquinho da coinonia. Depois você já olha, vamos ensinar? Alô? Lá na Guarani não tem dessas coisas, então a gente tem que... Alô? Beleza. Gente, 5 minutinhos eu quero só compartilhar com vocês. Como eu falei, a nossa coinonia, ela começou a partir do término de uma outra que já vinha há muitos anos. E de repente a gente precisou encerrar aquele grupo. E aí nós ficamos meio perdidos, né? E agora, o que nós vamos fazer, né? E de uma semana para outra a gente resolveu voltar a se reunir através, na casa de um dos membros do grupo. Então, no caso do Walter e a Cláudia Bragato. Em princípio, a ideia nossa era simplesmente continuar aquele grupo. Os outros, por motivos diversos, não podiam mais. Só que aí Deus começou a fazer umas coisas interessantes, né? Porque a gente começou no dia 10, nós fizemos a primeira reunião no dia 10 de março. Alguns dias depois, fechou tudo, por causa da pandemia. Aí não tinha mais como fazer reunião presencial. Então, a gente teve que começar a desenvolver o trabalho nosso virtualmente. E durante esse tempo, Deus nos deu a oportunidade de termos bastante gente ajudando. Eu fiz uma conta assim por cima, deu mais de 20 pessoas, entre pastores da igreja, entre missionários, entre irmãos, fora o pessoal da coinonia, que participavam toda quinta-feira nos trazendo estudo. Então foi um momento muito legal. Nós tivemos que fazer alguns encontros para conhecer as pessoas, né? Porque logo que começou a pandemia, uns 2 meses depois, o Tutuí me ligou e falou: olha, tem um casal que chegou agora na igreja, acabou de fazer o curso de integração e não tem onde eles vão se integrar, não tem culto, não tem nada, né? Posso mandar para vocês? Ela pode. Deu o telefone, eu liguei para a pessoa, falei: beleza, quinta-feira a nossa reunião está às 8h30. Na quinta-feira, às 8h25, ele já estava conectado lá, a gente usava o Zoom para isso. E no sábado a gente ia ter um passeio com o pessoal, uma escapadinha, né, dentro da pandemia, né, meio furtiva, e eles estavam lá também. E a partir daí a gente tem tido a colaboração deles constante. Agora, há pouco tempo, teve um outro casal também, aí foi o Lucas que ligou: tem um casal chegando aqui na igreja, precisa de uma coinonia, posso mandar para a sua? Pode, já estão com a gente, já estão participando. Então, apesar da gente estar no virtual, foi um tempo que a gente pôde se relacionar. Através disso, né, das pessoas que pregaram, nós fizemos, por exemplo, um dia a gente combinou de assistir o culto pelo Zoom. Então eu conectei, e aí os outros se conectaram a mim e a gente assistiu o culto. Acho que teve até uma ceia que a gente participou também desse jeito. Então, foi uma maneira diferente. A gente também fazia já desde do outro grupo, a gente tinha como primeira quinta-feira do mês a oração, dedicada à oração, e a gente manteve. E aí, com a pandemia,
a gente, usando o Zoom e o recurso dele dividir em salas, a gente separava mulheres e homens, né? Enquanto estava no Zoom era bom, porque a gente determinava o horário, né, para as mulheres terminarem o curso. Agora está meio difícil, né? A gente avisa meia hora antes, mas então a gente usava desse recurso também. E, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisinha. Outra coisa que nós pensamos durante o tempo de virtual é: não vamos limitar o número de participantes. Por quê? O povo não está indo para a igreja. O povo precisa de comunhão. Nós temos 100 vagas no Zoom. Vamos botar, se tiver 100 pessoas conectadas, beleza. Quando voltar ao virtual, ao presencial, a gente vê o que acontece, né? E, por enquanto, a gente está mantendo aquele grupo. A gente sabe que alguns vão sair. Um casal já saiu porque ele não era nem de Campinas, ele só participou virtualmente, mas para ele é difícil sair. Alguns entraram, outros saíram, mas a gente está com um grupo grandinho. Uma característica que o nosso grupo tem é que tem várias pessoas divorciadas nele. Não foi nada pensado, mas de repente, quando nós começamos o grupo, já tinha uma pessoa que tinha se divorciado e era nova na igreja. Então foi o primeiro deles. A partir disso vieram mais 2 pessoas novas na igreja, também divorciadas, e participando do grupo. Hoje a gente está com 5. Né? Tá aberto vaga, tá? Se alguém quiser depois ou indicar. Se divorciar já tem um lugar para ir. Mas você sair da igreja. Mas não é um bom objetivo. Não. Eu só estou dando uma oportunidade. Né? Mas é interessante porque a pessoa divorciada, o Fábio até comentou, ela às vezes tem dificuldade de se relacionar, né? Não tem outros igual a ela. Aí nesse grupo, o que está acontecendo é que tem outras pessoas na mesma condição, todas elas passaram por nenhuma delas é culpada, vamos dizer, do divórcio, né? Todas foram vítimas, mas são pessoas que dificilmente teriam um outro local para se reunir, um outro grupo. E elas têm se encaixado ao nosso grupo. Então é uma maneira também de integrar essas pessoas. Então tá aí nossa coinonia, como funciona, né? Toda quinta-feira, das 8h30 até as 10, pontualmente, até antes um pouquinho a gente está fazendo. Agora é das 8 às 9h30. A gente procura não sair desse horário, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se... No período da pandemia a gente fez caminhada, passeio, piquenique, tudo que não podia, né? Tudo que era proibido a gente fez. Mantendo o distanciamento, aquelas coisas, tá bom? Gente, vamos terminar então, orando? Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós temos tido aqui, ouvindo a respeito desse assunto no qual nós estamos envolvidos, Senhor. Tem sido muito bom a gente conhecer e reconhecer os princípios bíblicos que o Senhor tem para nós, também aprender a respeito de como nos relacionarmos, como nos portarmos como coordenadores, como futuros coordenadores nas coinonias, Senhor. É um privilégio para a gente, Senhor, é uma responsabilidade muito grande, a gente tem visto isso, mas é um privilégio também que a gente gostaria que outros tivessem, Senhor. E sabemos que isso ajuda muito, contribui bastante para que a igreja cresça e cresça saudável. Dá sabedoria a cada um daqueles que estão fazendo esse trabalho, Senhor, àqueles que estão coordenando, Pai, para que a gente possa realmente ter resultados positivos e o Senhor possa ser glorificado através desse trabalho. Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, te peço por isso. Amém, Senhor. Bom dia, gente. Bom almoço para todo mundo. Para quem vai almoçar, né? Aí o pessoal atrasa pra gente chegar, entendeu? Se chegar no final, vamos lá. Fabi, traz pra mim à noite. Tá, eu trago. Você tem um vizinho diferente do minutinho? Não. Sábado, não. Mas são secretários. Às vezes o Felipe que é mais distraído, o Felipe que é mais ligado nessa coisa.
gente fica mais preocupado. Tem gente que cresce no começo que não teve isso, não teve esses problemas. Ou sempre foi aquele que deu trabalho. Mas enfim. Legal, beleza. Maravilha. Tchau, tchau. O pessoal tá achando que a minha coinonia dura 5 horas. Fez a fama.